Graças a Deus. Abre a tua Bíblia em 2 Reis 4, verso 8 em diante. Sucedeu, pois, um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher rica, olha que mulher, ó, rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamou-a. Ela lhe pôs diante dele, porque lhe dissera: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado em todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal determinado tempo, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com segadores, e disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ele, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou os seus pés, mas chegou a Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu à casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes,
e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e ele lhe disse: toma o teu filho. E veio ela, se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Coloca a Bíblia no teu assento, mão no teu coração, feche os teus olhos. Eu não sei como você entrou aqui, mas fiel Senhor, para transformar qualquer tipo de maldição em bênção. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta é a palavra que o Senhor trouxe ao meu espírito, Pai. Revelada, ela já é a mensagem do Senhor. Eu apenas me coloco na total dependência do Senhor como instrumento. Fala, Pai, os nossos corações, que a palavra como semente encontre os nossos corações como terra fértil e produza 30, 60 e a 100 por um. Fica à vontade. Ó doce amado Espírito Santo, alcance os corações nessa noite. Abra os tesouros dos céus, mas verdadeiramente nos blinda com armaduras. Visita os nossos lares, guarda os nossos familiares e abençoa as promessas em nome de Jesus. Podei-vos assentar. É uma palavra muito conhecida, né? Aqui fala do profeta Eliseu, que estava sendo sucessor de Elias. E é interessante que aqui já estava manifestando a forma com que Deus estava usando o profeta Eliseu. Eliseu significa Deus é salvação, também. É a mesma tipologia de Cristo. A mesma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Mas o que chama a atenção é que um dia, eu quero que você comece a entender o nosso comportamento como cristão. As pessoas, sejam elas ricas, pobres, não importa, elas observam o nosso caminhar. Elas observam o nosso proceder, o nosso falar, a nossa caminhada de uma maneira completa. E aqui a Bíblia fala que essa mulher, na sunamita, né, não fala o nome dela, mas fala que era uma mulher rica. Né? Um belo dia, ela olhou, reteve ela comer pão, porque todas as vezes que passava por ali, dirigia para comer pão. Então ela chamava, né? Mas um dia ela falou para o marido dela: esse é um homem de Deus. É um homem diferenciado. Preste atenção, olha o trabalhar de Deus quando alguém busca a presença dele de uma maneira simples, mas que oferece alguma coisa para Deus. E essa coisa que estava trazendo para a vida dela uma aliança, sem ela perceber. Nós estamos falando aqui de uma mulher rica, viu? Uma mulher que não precisava. Ah, Senhor, eu preciso pagar minhas dívidas. Ele também paga a dívida. No anterior, você vai ver que ele aumentou o azeite, ele multiplicou o azeite, a mulher pagou a dívida e foi viver do resto. Mas o que chama a atenção aqui é que essa mulher notificou o esposo dela e reconhece que Eliseu era homem de Deus. E falou: vamos fazer o seguinte, vamos convidar ele para ficar aqui na nossa casa, vamos fazer um quartinho para ele. Ele não para, ele é um profeta, ele não vai morar com a gente, mas vamos fazer um quarto para ele. Todas as vezes que ele passar por aqui, ele vai ter onde repousar, ele vai ter o que comer, e vai ter até uma luz para ele ler as Escrituras. Ele vai ter um local de refúgio. Imagina, colocou lá um quarto, uma mesa, um candeeiro, né? São 4 itens. Ela colocou uma cadeira, uma mesa, um candeeiro, né? E ele falou assim: há de ser que assim que ele passar, ele vai se retirar ali. Quando ela fez isso, preste atenção. Quando ela fez isso, ela atraiu, preste atenção aqui, comunidade, esquece as crianças. Ela atraiu a bênção de Deus para a casa dela. Ela atraiu. Até então, tinha um marido velho, devia já estar na andropausa, dificilmente ele iria gerar filho, porque ela vai narrar dessa maneira.
mas ela reconhece que ali estava um santo homem de Deus. Ela não fez, preste atenção, ela não fez nada para esperar nada em troca. Ela fez de espontaneidade. É que eu sempre falo, nunca aproxima de Deus querendo fazer barganha, mas faça o de melhor que você tem para Ele. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem pessoas que entusiasmam os outros a buscar as bênçãos primeiro. Não, primeiro você tem que buscar a presença de Deus na tua vida. E ela é o suficiente, porque as outras coisas vêm por acréscimo. Então essa mulher aqui, quando ela imediatamente faz isso, eu sempre falo assim, Deus não fica devendo nada para ninguém. Sabe o que é nada? Se você der um copo d'água para um profeta de Deus, você vai receber galardão de profeta. Se você estender o benefício para o pequenino, você vai receber do Senhor recompensa. Então é duro aquele que é estéril na presença de Deus, aquele que é mão de vaca. Você viu mão de vaca? É tudo juntinho, não é isso? Só tem uma unha fendida. Fica assim, né? Não pode ser assim. Mas essa mulher aqui, rica, né? O homem de Deus, Eliseu, falou assim, chama essa sunamita. Pergunta para ela se ela quer que eu interceda junto ao rei, ao chefe dos exércitos. E aqui ela deixa claro. Ela deixa claro duas coisas. Primeiro, não é que ela foi soberba assim, de imediato, não. Mas ela falou assim, eu vivo no meio do meu povo. Não são os ricos que comandam tudo nessa terra? Sim ou não? Eles acham que o poder governa tudo, mas não. Quem governa é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus dá riqueza para o homem. Isso não é errado, não. Está na Bíblia, riqueza é um dom de Deus. Você não tem que perseguir riqueza. Sendo dom, vai acontecer algum dia. Mas aqui o que acontece é que, quando ela fala assim, ela desarmou. Né? Geazi falou, aí o Eliseu falou, então ela não está querendo nada. Ou seja, ela é muito suficiente, né? Não, aí Geazi fala assim, ela não tem filho. Olha para você ver. Eliseu não fez promessa para ela antes que uma necessidade fosse exposta. Deus, ele não é intruso, mas ele conhece as nossas necessidades, os desejos íntimos do nosso coração. Ele conhece os desejos íntimos do coração. Então, essa mulher aqui, ela tinha uma necessidade. O que adianta ser rica, ter tudo e vai morrer? Vai deixar a herança para quem? Não tem ordem sucessória. Né? Então, quando ela fala assim, eu habito no meio do meu povo, mas Geazi fala assim, olha, ela não tem filho. Ela não tem filho. Aí sim o homem de Deus entra em cena e fala para ela, olha, nesse tempo determinado, você vai abraçar um filho. Aí ela, sabendo, já tinha consultado o ginecologista, obstetrista, um clínico geral, já tinha feito, né, naquele tempo, você acha que tinha isso tudo? Não, mas sabia que ela era estéril. O marido dela já tinha entrado em idade avançada. Ele estava na andropausa, que está escrito aqui. A andropausa dificilmente gera, o homem pode fazer o que ele quiser, mas dificilmente gera, e a mulher na menopausa não gera. Né? A menopausa vem primeiro que a andropausa, né? Aí passa-se o tempo e a mulher tem um filho. O menino nasce. E o Eliseu seguiu a vida dele, liberou a promessa, está liberado. E a vida segue, aqui não fala quantos anos, né, o menino tinha, mas uma coisa eu te garanto, acima de 10 anos por aí ele tinha, que já estava indo lá para o campo, lá, e onde o seu pai estava lá numa colheita. Chega lá, imediatamente, chegou lá e teve um aneurisma cerebral. Que para matar a criança desse jeito, ai minha cabeça, chama-se aneurisma cerebral. Mas aí a hora que o pai vê aquilo ali, ele pega um dos filhos, um dos seus criados, e fala assim, leva para sua mãe. E vou trabalhar aqui. Na cabeça do pai aqui, o filho
não ia morrer. Ele passou a bola para a mãe dele. Isso era responsabilidade da mãe mesmo, não era do pai. O pai era provedor, era guardião. Quem cuidava da educação dos filhos e do crescimento era a mãe. Quem cuida da casa é a mãe, é a mulher. Apesar que hoje em dia está mudando tudo, né? As mulheres acham que os maridos têm que fazer serviço de... Terrível, viu? Não vamos mexer com isso, não. Não é questão de ser machismo nem nada, não. Vamos entrar no que é normal. Dividir tarefa é uma coisa, impor é outra. Vocês estão entendendo, comunidade? Você que está me ouvindo aí, você entendeu? Vamos quebrar princípio, não, que Deus não quebra princípio, não. Porque o mundo modernizou, não. Não existe isso, não. Não existe isso, não. Vamos devagar. E aqui no caso, quando esse menino ele chega na mãe, ele vai morrer. Ele vai morrer no colo dela. Se coloca agora no lugar dessa sunamita, dessa mulher rica. Olha o limite, presta atenção. Olha o limite que essa mulher foi colocada. Olha o extremo. Ela deve ter tido o maior prazer, o maior gozo quando a criança nasceu. Aqui não fala qual era o nome dela, qual era o nome do filho e nem quem era o marido. Aqui narra a história de maneira anônima, sem colocar nomes. Mas narra a história de uma pessoa, de um casal que resolve. Aqui quem induz o marido, né, a trazer a presença de Deus para dentro de casa foi a mulher. Não foi ela que falou que iria, não foi ele que falou que iria construir um quarto de hóspede no terreno deles. Foi a mulher que falou para o marido, vamos construir um quarto aqui, para que todas as vezes que ele passar aqui, ele tenha onde repousar. Imagina, por que a mulher tem que ser sábia? A mulher tem que ter percepção. A mulher, Deus deu essa percepção para ela. Mulher carga de emoção. Mulher não foi feita para ser homem. Vocês estão entendendo, comunidade? A mentalidade é diferente. Homem não gera, não. Já imaginou eu com 9 meses que carrega na barriga, que troço isso. Vocês estão entendendo? Vocês estão rindo, né? Pois é, vocês têm 3 camadas de gordura aí que o homem não tem. Mas graças a Deus vocês têm. Tem uma bacia maior para alojar a criança, nós também não temos, né? Mas nós temos mais neurônio. Aí as mulheradas para ajudar vocês falam assim, pois é, vocês têm que ter muito para equilibrar que a gente tem pouco. Viu como é que eu ajudei vocês? É tudo assim, tudo equilibrado. Né? Mas o que me chama a atenção aqui é que o marido não é notificado. O marido não vai participar de uma má notícia. Como assim, pastor? Meu irmão, minha irmã, sempre num lar tem que ter alguém um pouco mais equilibrado. Alguém que não descabela. Alguém que tenha equilíbrio suficiente para buscar ajuda no lugar certo. Buscar ajuda no lugar certo. Imaginou? Essa mulher tinha tudo para ir atrás do marido. Está vendo? Olha aí, nós perdemos nosso filho. Não. Ela apenas notificou o marido e falou assim, pede para abordar uma jumenta para mim, porque eu vou atrás do homem de Deus e vou voltar. Ela mesmo declarou que ela voltaria com a bênção. Gente, mulheres que estão aqui, homens que estão me ouvindo, vocês têm que guardar muitas vezes os lábios. O princípio de libertação é isso. Peça o Senhor para colocar um anjo à porta dos seus lábios, para que não saia a palavra que vai desagradar a Deus. Porque nem toda má notícia vai produzir o mal. A maioria das más notícias nos aproxima mais de Deus. E a bênção é maior. A unção é maior. É porque nós somos sempre doutrinados, né? Que sempre tem que acontecer tudo certinho. Mas esquecemos que aquele que está no controle de todas as coisas, ele age do jeito dele.
Primeiro que a mulher, né? Já a hora que prometeu o filho para ela, não minta para mim. Está vendo como é que a coisa é colocada à prova? Não minta para mim. Aconteceu. O não minta aconteceu. Mas agora a mentira parece que voltou. Agora a criança, ó, passou o mel na boca e criança morre. Ela tinha tudo para esculhambar, a palavra certa é essa. Para falar assim, olha, se esse camarada aparecer aqui, vão chamar que ele é um falso profeta. Ela não podia falar isso. Primeiro que ela sabia que o esposo dela tinha andropausa, era estéril, avançada em idade, e segundo, a criança veio perfeita. Fisicamente falando. Mas o que ela faz? Ela pede para preparar uma jumenta para ali aonde? No centro de macumba? No centro espírita? Não! Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando a gente é do mundo, quando éramos do mundo, nós sabíamos como nos defender espiritualmente. Lá onde eu moro, na rua onde eu moro, o pai do porco lá, que eles falam que é pai de santo que sou eu, que sou pai da Letícia, uma santa. O pai dos porcos lá, está lá na rua onde eu moro. Lá faço macumba, na minha casa eu faço boa cumba. A diferença. Lá lida com o mal, na minha casa lida com o Todo-Poderoso. Pergunta se ele consegue olhar nos meus olhos. Não consegue, mas antigamente eu já entrei lá 3 vezes, a gente fazia favor para eles, emprestava carro para fazer sopão, para levar, não sei o que lá. E uma vez ela até me chamou lá e falou, o negócio está até certo. E queria que eu autorizasse fazer algo contra uma pessoa. Eu falei assim, não, mais tem Deus a dar que o diabo a carregar. Aí o troço foi embora, veio instantâneo. A consulta terminou ali mesmo, ninguém autorizou nada e tudo seguiu normal. Então essa mulher que tinha tudo para fazer o quê? Espraguejar, duvidar e perder a bênção. E perder a bênção. Aí quando o marido dela falou assim, mas por que você está indo atrás dele? Não é festa de lua. Ele está lá no Monte Carmelo, uma hora dessa. Ele está no local de decisão. Ele está se enchendo lá para incomodar o homem. Só que ela virou para ele e falou, vai tudo bem. Quantas vezes Deus quer que nós troquemos o nosso linguajar? E você ousar, ante tudo que parece que está perdido, você falar assim, vai tudo bem. Por quê? Porque nós não temos domínio não, comunidade. Nós achamos que temos domínio, mas nós não temos domínio. Nós somos totalmente dependentes do favor de Deus. Quem garante que eu e você vamos estar vivos daqui a 1 minuto? Nós ficamos falando assim, daqui uns 5 anos eu vou ter isso, aquilo, aquilo outro. Não sabemos se nem amanhã vai estar aqui. Mas a gente é bom, Deus gosta disso. Deus gosta que a gente programa, que a gente faça projeto. É bíblico. Entendeu, ministra Gisele? É assim. Nós vivemos de esperança. Agora você quer ver como é de crente safado? Ah, pastor, esperança é a última que morre. Caramba, já morreu, já ressuscitou. Ela habita no nosso meio, é Jesus Cristo. É a nossa única e viva esperança. Não temos que esperar em homens, não. Deus usa pessoas para nos abençoar. Mas nós temos que esperar os favores do Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso. Como é difícil. Como é difícil. Né? Você está conversando com a pessoa, está vivendo luta, a pessoa consegue até falar assim, mas é porque você não está no meu lugar, pastor. Um dia eu quero sentar com você, quero colocar você no lugar que eu passei, para ver se você suportaria. Você não ia suportar, porque Deus dá a prova para cada um segundo a sua estatura, mas quem sustenta a prova é o Senhor. Não somos na nossa força, não. Não é no nosso entendimento, não. Nada disso. Nada disso. Você vê que a mulher aqui, no início,
né? Ela deixou claro. Ela não pediu nenhum favor, ela foi boba aqui. Ela poderia falar, mas eu posso pedir qualquer coisa? Mas na cabeça dela, né, era inimaginável que ela fosse ter um filho. Então preste atenção. Aquele que te fez a promessa, ele é sustentador da promessa. Amém? Aquele que te fez a promessa, ele sustenta a promessa. E aqui a promessa foi feita, o homem de Deus falou, olha, nesse determinado tempo, não falou que quanto tempo, se seria 1 ano, 2 anos, não importa, você vai abraçar um filho. Aí ela ficou apavorada, falou assim, ele é homem de Deus, mas está igual Sara. Os anjos visitam lá Abraão, Abraão pede para Sara, mata logo o cordeiro lá e tal, vão fazer aqui um pão asmo para eles e tudo mais. Aí os anjos falam para Abraão assim, a cabo desse tempo você vai abraçar um filho. Sara lá dentro. Ai, o nome dela era Sarai ainda. Ela começou a rir, o anjo repreendeu ela. Por que você está rindo? Não ri não, riu sim. Acaso tem alguma coisa impossível para Deus? Por rir de Deus e tudo mais, ela arrumou problema para nós até hoje. Ela consentiu que o seu marido Abrão, coabitasse com Agar e viesse os ismaelitas. São os muçulmanos, os islamitas. Olha o problema aí, tentar ajudar Deus. Quer ajudar Deus? Apenas o obedeça. Na escola a gente aprende o A, B, C, D, não é isso? Quando a gente vem para o Evangelho, a gente tem que aprender o obedecer. Não começa com A, não, era com O. Amém? A gente submete a obedecer. E essa mulher aqui, quando ela fala isso, não, eu habito no meio do meu povo, eu estou preocupado. Deus está preocupado em me dar um filho, não. Mas ele identificou, porque Jazim falou para ele, eu vi lá, só falta um filho para a família ser completa. Só falta um filho para amanhã ele morrer, alguém vai ser sucessor. E a mulher estava debaixo de maldição. Porque toda família que não tinha filho era considerada estéril, era considerada uma maldição. Por isso é que Ana se sentia uma maldita. E Penina ficava lá azucrinando a vida toda. Gata seca, você é raça ruim, você é maldita, nem o seu útero está aberto. Entendeu? Então, era uma maldição não ter filho. Olha o caso de Raquel, esposa de Jacó. Bila e Zilpa. Uma era de Leia, aquela Bila, e Zilpa dela. Elas começaram a dar filhos e Leia só filho atrás de filho. Ela pelou com Jacó, a maldição estava até nela. A maldição começou em Sarai, passou para Rebeca, de Rebeca vai pular para Jacó. Jacó vai casar com Raquel. Raquel estéril. Olha a terceira geração, hein? Aí Jacó fez, acaso eu sou Deus? Mas ele orou, como o seu pai orou, para que Rebeca desse filho. Aí Deus se lembrou de Raquel e deu para ela quem? José, o aumentador. Ele não era o primogênito, mas foi separado pelo Senhor para abençoar toda uma nação. Então Deus sabe como converter uma maldição em bênção. Deus sabe como gerar em nós aquilo que interessa para Ele. Cada um nasce com um propósito nessa vida. Cada um de nós. Cada um de nós. Olha aí os seus irmãos, suas irmãs. Cada um é diferente do outro. Sim ou não? E não tem tal da ovelha negra da família, não. Sempre tem um complicado, né, que eles falam, né? Não é ovelha negra, não, senhor. Né? É porque às vezes é destemido mesmo, às vezes o cão quer pegar mesmo. Mas Deus trabalha e trabalha nessa maldição, convertendo em bênção. Mas o que me chama a atenção aqui é que essa mulher, ela realmente, ela
se conteve ali em dizer que ela habitava no meio do povo dela. Ou seja, não falta nada para mim. Porque na cabeça dela era impossível que o marido dela viesse a trazer a fecundação, né? Mas aconteceu. E agora, como lidar com o reverso da informação? Como lidar com a bênção que parece que escapa das suas mãos? Como lidar com isso? Aí ela começou a fazer uma coisa que muitos de nós, cristãos, temos que aprender: a não emprestar para o diabo a nossa boca. Nós temos que escolher pessoas maduras para falar dos nossos problemas. Tá? Todas as vezes que você tem aquelas pessoas que sentam e se não for pessoa madura, você está desgraçando a tua vida. Por isso que a Bíblia fala, né? Comunicar as necessidades com os santos, mas principalmente com os domésticos na fé. Não vai contar a sua vida para ímpio. Ah, mas é minha amiga. Amiga tem que ser amigo de Jesus. Tem que falar a mesma linguagem que você. Caso contrário, não tem parte com Deus, não. Estou falando rasgado. Para você entender, não tem parte com Deus. Pode ser a pessoa que cresceu com você de infância, não tem Jesus, não serve para você falar nada da sua intimidade. O Senhor pode usar esta pessoa para te abençoar, mas você não tem que comunicar a sua necessidade com essa pessoa, ela não vai poder te ajudar. Pelo contrário, ela pode ser até um instrumento estranho para até te prejudicar, sem saber. Sem saber. Mas vamos lá. E aí, quando acontece tudo isso, ela vai atrás do homem de Deus. Ela não foi abrir a boca dela para espraguejar com o marido. Não. Foi atrás de quem? De quem pode resolver. Presta atenção. Aprenda uma coisa. Vá nas suas dificuldades, nos seus confrontos, vai atrás daquele que pode resolver. Não vai meia boca, não. Vai atrás daquele que tem todo o poder. Aquele que pode transformar uma maldição em bênção. Então, no caso que quando ela vai, o marido dela interroga, ela, não, vai tudo bem. Vai tudo bem. Na cabeça dela estava assim, eu preciso falar com Deus. Porque o Eliseu era o homem de Deus. Era o Deus visível, ele era o profeta, era a boca de Deus. E ela vai, daí a pouco, preste atenção, uma coisa muito séria, que muitos cristãos às vezes não entendem. Nem tudo Deus vai revelar para o profeta. Nem tudo. Tem pessoas que ficam atrás de revelação, tá igual aquelas pessoas que quer viver de adivinhação. Quer viver sempre conduzido, que vai acontecer amanhã. Esquece horóscopo, isso é do diabo, acabou. A astronomia é de Deus, agora o horóscopo, a maioria é indicado por Satanás, é adivinhação, né? Se o horóscopo fosse bom, tinha pobre nesse mundo. Era só o cara esperar o dia certo. Não é não? É ou não é verdade? É diabólico, é dia de vinho mesmo. Mas aí o que me chama a atenção é que ela vai lá no monte. Ela poderia ter falado assim, pede um dos moços para pedir para ele vir aqui. Isso chama-se comprar a bênção. Né? Pede lá, pede um moço para vir aqui. Vai lá, pede para Eliseu vir aqui, que eu quero conversar com ele aqui, na minha casa. Tem mulher assim, tem homem assim arrogante, que acha que tem o direito de contender com Deus, colocando Deus contra a parede, como se Deus respeitasse a parede. Mas não, quando ela chega no caminho, Eliseu vê o estado dela. E fala para Geazi, vai lá e pergunta para ela se vai tudo bem com ela, com seu marido, com seu filho. De cara ela já fala para Geazi, vai tudo bem. Ela estava falando com o assistente. O assistente não vai resolver o problema. Ela foi direto, sabe aonde? A hora que ela chegou em Eliseu, aqui é o exemplo típico de como a gente deve aproximar de Deus. Nos pés. Nunca aqui, ó.
Ela já chegou no Monte Carmelo, porque o Eliseu fala assim, Deus me encobriu. Por que ela está assim? Mas eu vejo que a alma dela está em extrema amargura. E Deus não revelou para ela. Deus falou assim, Eliseu, ó, está vindo a sunamita, né? Ela perdeu o filho. Ainda algumas horas. Já imaginou? Mas Deus não fez isso. Viu como que seria o coração dela para aproximar de Deus. Porque lá atrás ela tinha convidado Deus para entrar na casa dela. Lá atrás eu e você convidamos Jesus para entrar na nossa vida. Sim ou não? Então ele sustenta a bênção. A Bíblia fala que quando ela chegou lá, ela foi direto nos pés de Eliseu. Aí ela vai descarregar o problema dela. Acaso eu te pedi um filho? Falei que não é para você mentir para mim? Ela não saiu dele, não. Aí ele entendeu. O menino morreu. Aconteceu alguma coisa. Agora eu entendi por que a amargura da alma dela. Aí ele pede para o Geazim, e com o bordão dele, o bordão era símbolo de autoridade, e falou assim, olha, não conversa com ninguém, não fala para ninguém onde você está indo, nada. Vai lá e passa o bordão no menino, e me fala o que aconteceu. Foi correndo, chegou lá, voltou, falou, morreu. E a mulher continua ali. A mulher continua ali, esperando a última resposta. Como é difícil, né? Como é difícil a gente esperar o tempo de Deus, não é verdade? Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, para cumprir. Amém? Aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoar em vós até o dia da salvação. Aí ele vai na direção do problema. E chega lá, olha o que acontece, ó. Porque ela fala assim, porque disse o menino, vive o Senhor, vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Aí vem aqui, e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Imagina. Agora Eliseu foi lá para mostrar para ela. Você não me convidou? Você não convidou a presença de Deus para entrar na tua casa? Eu já estou no seu terreno, já estou naquilo que é seu, que você me concedeu. Vamos interceder pelo menino agora? Aí a Bíblia fala que ele colocou olho no olho, boca na boca, mão na mão. O menino aqueceu. Imagina, ele transferiu todo o vigor. É assim que Jesus faz com a gente, sabia? Ele sabe como é que estão os nossos pensamentos, como muitas das vezes estamos frios, sentindo impotente, não tendo vontade de viver. Você já passou por isso? Né? Mas ele continua no controle. E daí a pouco, a hora que ele volta a segunda vez, o menino dá 7 espirros e abre os olhos. Aí ele pegou o menino, entregou para a mãe dele e falou assim, olha, o teu filho vive. Teu filho vive. Aí sabe o que a mulher fez? E ela veio e se prostrou aos seus pés, e inclinou em terra e tomou o seu filho e saiu. Essa mulher aqui, presta atenção, lembra que lá na história anterior, ela falou, por isso que eu estou falando para vocês, quando Deus faz a obra, ele faz a obra completa. Completa. Quando ele entra na tua vida, ele entra para garantir toda uma caminhada. Se você for continuar olhando aqui mais para frente, ó, lá no capítulo 6, se não me falha a memória, 6 ou 7, aqui, ó. Capítulo 8, perdão. Capítulo 8 fala assim, e falou Eliseu àquela mulher que o filho vivificava, dizendo, levanta-te, vai, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou fome
a qual também virá à terra por 7 anos. Hã? Olha a aliança que Deus tem. Essa mulher era rica, não era? Vai cuidar dela. Aí ela vai vazar. Só que tem quando ela vai voltar, ela não tinha onde morar, não. O tempo passou muito rápido, né? Aí o que acontece? Eliseu vai interceder por ela. Para que o rei devolvesse para ela. Depois você pode ler lá, ó. Aí lá está assim, ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando a ele ao rei, como vivificaram morto, e eis que a mulher do filho cujo vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi o rei, disse Geazi, ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e esse é o filho em que Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo, faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia que ele deixou a terra até agora. Lembra lá atrás? Rica, viu, ministro Rafael? Rica, não pediu que intercedesse em nada, que ela habitava no meio do povo dela. Ele falou, você quer que interceda junto ao rei? Ou o chefe do exército? Não, eu habito no meio do meu povo. Mas agora, toda a trama, ela vai ganhar um filho vai morrer, filho vai ressuscitar, daqui a pouco Eliseu chega perto dele e fala, vai vir fome na terra por 7 anos, peregrine em qualquer lugar aí, para você não morrer. Agora não é só a riqueza que vai te salvar, não. Mas, o que acontece? Passado um período, ela não tinha mais terra. Alguém ocupou a terra dela. E aí? O assistente de novo vai falar para o rei, seu rei, deixa eu te falar, essa é a mulher que eu estou te falando. Por quê? Porque o rei não tinha dado ouvido a ela, não. Aí ele fala, tá, então essa daí que o homem de Deus edificou a vida dela. Então chamou um representante lá, um eunuco, e falou assim, olha, veja, tudo que é dela, devolva. Todas as suas terras. E tudo que a terra produziu, paga ela. Voltou a ficar rica, não voltou? E outrora? Qual que seria a condição dela? Esse é o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus não tem interesse de derrubar ninguém, financeiramente falando. Mas Ele fala para mim e para você, como que nós temos convidado Ele para entrar na nossa vida? Queremos que Ele entre e quebre todas as maldições ou vamos administrar algumas áreas da nossa vida? Essa mulher que achou que ela administrava. Ela achou que administrava a conversa com o rei, a conversa com o chefe dos exércitos, com o dinheiro dela. Não administrou nada. Então aqui está o exemplo, né? Está aqui o exemplo de uma pessoa que rica passa por todas as situações de descontaminação, de quebra de maldições, para que um dia reconhecesse que aquele que começou a boa obra na vida dela, aquele dia que ela fez um quartinho para o homem de Deus, ela estava selando, estou convidando Deus para entrar na minha casa, para fazer parte da minha morada. Amém? E cuidado, quando a gente passa por alguma tribulação, cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Não vamos emprestar nossa boca para o diabo, não. Todas as coisas cooperam para o daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Feche os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Eu não sei o que na tua vida não vai bem. Mas eu tenho certeza que a palavra não fará mais parte da tua vida a partir de hoje. Você que está me ouvindo em casa. Você que vai me ouvir ainda na internet. Tira a palavra do não. Vai tudo bem. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti.
Eu quero te louvar, te bendizer, te glorificar, porque o Senhor começou a boa obra em nossas vidas. E fiel o Senhor para terminar, para concluir. E eu te peço agora, Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor esteja, Pai, visitando agora cada irmão e cada irmã aqui nessa noite. Pai, que o Senhor esteja produzindo o sobrenatural. O Senhor, Pai, que tem um memorial escrito a nosso respeito. Em Ti, meu Pai, não existe sombra de variação ou dúvida. A última palavra vem do Senhor. Oh, Pai, nós estamos aqui sedentos por uma palavra de transformação e nós viemos no lugar certo. O Senhor é Deus para cumprir todos os desígnios, para transformar toda maldição em bênção. Mas o Senhor é Deus para nos fazer a cada dia mais que vitoriosos e triunfantes em Cristo Jesus. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, limpa o nosso falar. Oh, Pai, limpa a caminhada nossa. Edifica a nossa casa. Transtorna a mente dos inimigos. Transforma toda maldição em bênção. Mas verdadeiramente nos faz mais que vitoriosos a cada dia, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amém? Lembrando que amanhã nós não temos atividade, amanhã tem intercessão, 19h30. Sábado não tem seminário, mas tem encontro de jovens, às 19 horas. Domingo, pela manhã e à noite, culto de primícias. Amém? Fique de pé no teu lugar. Manda a bênção apostólica. Coloca a mão no teu coração. Eu quero que novamente você ore pela tua família, porque obras estão sendo feitas agora em favor da tua casa, da tua família. Ora pela tua família agora. Feche os teus olhos, Pai. Eu quero concordar novamente, Pai, com a bênção sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Que a bondade do Senhor, meu Pai, seja visível. Sabemos, meu Pai, que todas as coisas cooperam para o bem. E eu te peço agora, vá de encontro, meu Pai, aos da nossa casa, aos da nossa família. Realiza aquilo que homem nenhum pode realizar. Mas verdadeiramente, estabeleça o teu conserto, a tua aliança, resplandeça o teu brilho, a tua graça e a tua luz, e garanta-nos a vitória, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo que está em nós, ela vai permanecer, não só hoje, mas para todo sempre. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.